Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Para ficar mais fácil, é o último versículo desta carta, essa epístola, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim o texto: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amados, o meu objetivo aqui nessa noite é provar a vocês biblicamente que quando falamos da vida cristã, nós falamos sobre o relacionamento ativo e experiencial com Deus, e não apenas acerca de uma crença intelectual. Então, nós somos pentecostais, aleluia. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. Nós cremos em curas, nós cremos em milagres, nós cremos em maravilhas. Nós provamos e temos provado de um Deus que está vivo e continua agindo em nosso meio. Amém ou não amém? Contudo, irmãos, existem pessoas que acreditam que a fé em Deus, esse relacionamento que acontece no dia a dia, quando você vai, fecha a porta do teu quarto e vai orar, quando você está indo para o trabalho, no carro, e você liga um louvor e começa a adorar, enfim, muitas pessoas acreditam que esse relacionamento não inclui necessariamente experiências, não inclui manifestações sobrenaturais, não envolvem aquela paixão, aquela devoção. E eu quero mostrar a vocês por que nós cremos numa perspectiva diferente. Nós cremos que nosso Deus é um Deus a ser experimentado. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que se revela. E Ele fará isso nessa noite aqui conosco, amém? Então, quando nós lemos aqui esse último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos sobre três coisas que nós devemos acessar, podemos ter acesso. Ele fala da graça do Filho, ele fala do amor do Pai, aumenta o retorno para mim um pouquinho, e ele fala sobre a comunhão com o Espírito Santo. A palavra grega usada aqui para comunhão é koinonia. Então ele diz, nós precisamos ter koinonia com o Espírito. Koinonia fala sobre intimidade, fala sobre participação conjunta. Koinonia fala sobre essa comunhão não superficial, mas de fato íntima. Então, vamos imaginar que você fosse um cara que você nasceu na Grécia, um grego, e você, nos dias atuais, você vai usar um termo para expressar que você tem uma comunhão, algo muito próximo com alguém. Então você vai falar sobre um amigo. Cara, esse amigo ele é muito amigo meu. A palavra usada para expressar isso é koinonia. Então, esse brother aqui, ou você, irmã, essa amiga, eu tenho comunhão. Quando você fala eu tenho comunhão, eu tenho koinonia, você está falando que você é realmente muito amigo daquela pessoa, muito amiga daquela pessoa. Isso fala de uma conexão profunda. E esse é um dos pressupostos, ou um dos pilares sobre os quais a igreja está construída, no relacionamento entre os irmãos. Contudo, Paulo está falando sobre nós termos koinonia com o Espírito. Ou seja, ele está estabelecendo um padrão de relacionamento. Ele está falando que a ideia de Deus é que nós tenhamos com Ele um relacionamento profundo, algo realmente íntimo, algo não distante, mas algo de muito perto. E pensa comigo, imagine aí uma pessoa que teu cônjuge, por exemplo, vocês são muito íntimos, então você fala com ele, fala com ela, você escuta-o, você a escuta, a relação de vocês não é uma relação superficial. Você conhece o olhar. Sabe quando você faz uma coisa errada, tua mulher dá aquela olhada para você assim? Ou você lavou a louça, daquele jeito ela vai guardar a louça, ela pega, ela vê aquele detalhe no prato assim, ela só dá aquela olhada assim. Aí você fala, rapaz,
O bicho pegou. Eu estou usando esse exemplo porque às vezes acontece lá em casa, né? Mas Deus está me ajudando, aleluia. Orem por mim. Amém? Aleluia. Mas o que eu estou tentando te dizer? Deus, ele não é um Deus distante. E você vê isso ao longo das escrituras. Por exemplo, quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Esse rasgar do véu declara que um novo tempo se inaugurou. Um tempo onde nós podemos agora ter acesso íntimo ao Pai, por causa do caminho que Jesus abriu, por causa do sangue do Cordeiro. Então nós estamos falando apenas de salvação, nós estamos falando de intimidade. O próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra, antes de ser traído, a Bíblia diz, está lá em Lucas 22:15, ele afirmou que ele desejava ansiosamente comer aquela refeição da Páscoa com os seus discípulos. Ele queria comunhão. Agora, Cristo, ele veio para refletir, ou ele expressou quem de fato Deus era. Eu vou falar um pouco mais para o final sobre isso, mas a revelação de Deus ao longo da Escritura foi progressiva, e ela culminou a plenitude da revelação do Pai em Cristo. Então, esse desejo de Cristo estar com os discípulos comunica uma verdade incrível, que é: Deus quer ter comunhão com o seu povo. Eu vou repetir: Deus quer ter comunhão contigo. Eu acho que você não entendeu. Deus está te chamando para um lugar de intimidade. Deus quer abrir os seus olhos. Ele quer te visitar, Ele quer te encontrar, Ele quer falar contigo sobre o seu futuro, Ele quer te mostrar os próximos passos. Ele está te chamando. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá essa ideia já muito bem estabelecida. Levítico 26:12. Olha o que diz o texto. O Senhor dizendo: eu andarei entre vocês, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quando você lê um texto desse, isso parece uma comunicação de um Deus que quer ter um relacionamento pessoal ou impessoal com a gente. Pessoal ou impessoal? Pessoal, íntimo. Ele quer ter contato comigo, contigo. Ele não quer que você viva um relacionamento litúrgico, pura e simplesmente. Você vem no culto, aí você cumpre o protocolo. São tantas músicas, aí você devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, escuta a palavra, aí você vai para casa, bati o cartão na igreja. Ou você acordou de manhã, fez o teu devocional, como se aquilo fosse apenas um processo de disciplina, ou apenas um processo de uma prática. Não, você obviamente passará por momentos que você não vai estar com vontade de vir para o culto, não vai estar com vontade de ler a Bíblia, não vai ter vontade de orar, e você vai ter que fazê-lo, ainda que você não deseje, porque isso demonstra o seu genuíno amor por Deus. Contudo, meus amados irmãos, a vida com Deus, ela passa por devoção. Se nós estamos um longo período sem desejar a presença de Deus, sem desfrutar Deus, sem querer descobri-lo, sem querer ter algo íntimo e pessoal, nós precisamos visitar o estado do nosso coração. Porque um dos pressupostos para a revelação de Deus é a fome e a sede. Então Deus quer se revelar, Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo. Alguns reduzem o relacionamento com Deus a algo meramente racional, intelectual e comportamental. Como assim? Cara, eu li a Bíblia, eu entendi que a Bíblia fala sobre alguns valores e padrões, alguns aspectos morais, e agora eu tenho, para usar o termo chique aqui, uma cosmovisão bíblica. Eu vejo o mundo segundo a Escritura. Eu tenho a cabeça de um crente. Então esse é o cara que tem a mente transformada, até aí tudo bem. E aí o cara também tem um comportamento mudado. Só que tem pessoas que ficam só nisso.
Eles reduzem a sua vida com Deus a algo comportamental. Eu ando em imoralidade, eu parei com práticas que são contrárias à palavra, eu mudei minha forma de pensar, como eu disse aqui. Só que o cara não tem o coração de crente. Ele tem as mãos, o comportamento, a cabeça, mas não tem o coração. Ele não busca a Deus com todo o seu ser. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus de todo o coração. Coração, na Bíblia, fala sobre o homem interior completo. Então, Mateus 22:37 expressa muito bem isso. Então diz o texto: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e Lucas ainda reforça, com toda a sua força. Ou seja, Deus não quer só o teu comportamento moral. Ele não quer só que você saia daqui, você não minta, não roube, não adultere, não fale palavrão, não use drogas. Não, Ele não quer só isso. Ele quer que você o ame, Ele quer que você o deseje, Ele quer que você queira ter um relacionamento com Ele. Ele quer te levar a lugares, espiritualmente falando, lugares que você ainda não foi. Ele quer interagir com você. Ele não quer só mudar a tua cabeça, Ele não quer só mudar o teu comportamento, Ele quer você por inteiro. Então não basta amarmos a Deus só com o entendimento, de maneira racional, e só com o nosso comportamento. Nós precisamos também expressar algo que está lá no Salmo 63. Olha isso. Olha como Davi expressa a sua devoção a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Olha lá. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Isso mostra o desespero dele aqui, amém? E aí o texto continua: assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tem sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. Você consegue entender isso aqui? Quando você lê um salmo como esse, você fala: cara, peraí, cara, ele está entregando o coração dele ali. Ele não está falando de um relacionamento superficial, ele não está falando de uma religiosidade vazia, ele não está falando só de viver o evangelho comportamental, ele não está falando só de você pensar igual crente. Na verdade ele está dizendo ali: Deus, Tu és tudo, Tu és tudo para mim, meu coração Te deseja. Fica uma dica aí, se você é um ávido leitor, se você é amante da leitura, tem um livro chamado Fogo Autêntico, é muito legal, vale muito a pena você ler. É um livrão, literalmente falando, grande, mas cheio de coisas muito boas. E o Dr. Michael Brown, que escreveu o livro, tem uma frase dele que é a seguinte, olha lá, abre aspas: infelizmente, muitos crentes não estão atentos ao convite da comunhão com Deus, olha lá, a se conectar intimamente com Ele através do seu espírito, ao ponto do relacionamento que eles têm com Deus ser principalmente uma questão de reação intelectual fundamentada, raramente refletindo verdadeira comunhão com Ele ou uma experiência compartilhada com Ele. Pastor, está muito difícil, me explica de forma fácil. Explico. Ele está dizendo que muitas pessoas não estão atentos ao que de fato é a vida com Deus, que é um convite ao relacionamento. Ele não quer só que você reaja intelectualmente, mentalmente à verdade do evangelho.
O cara vai lá, o pastor vai lá, prega, você fala, é verdade, concordo com o pastor, faz sentido o que ele está dizendo. Ele não quer que você só concorde com a Bíblia, ele está falando que a palavra de Deus precisa não apenas nos transformar em nosso comportamento e mentalidade, mas precisa nos levar a desejar Deus, precisa nos levar a buscar a íntima comunhão com Ele, a experimentá-lo. É claro, gente, que a mudança da maneira que você pensa é ponto fundamental na nossa vida com Deus. Eu costumo dizer que nós realmente entregamos a nossa vida a Jesus quando o Evangelho faz sentido. Talvez você entrou numa igreja 2, 3, 4 ou até mais vezes antes de você se converter, até que um dia você estava ouvindo uma pregação, um louvor, enfim, não importa, aquele dia algo aconteceu com você, sim ou não? Aquele dia, cara, a palavra veio, parece que te atropelou, passou o trator por cima de você. Aí você falou, rapaz, eu entendi que eu preciso de Deus, eu entendi que eu sou pecador. E então você entregou sua vida a Jesus. Agora, quando você teve esse encontro com Deus e tua maneira de pensar mudou, se lembre, você teve uma experiência espiritual. Você entendeu o que foi falado, mas você teve uma experiência. Nosso Deus é um Deus de experiência. Por isso que a palavra de Deus é viva. Ela não é um texto morto, ela não é algo que não produz nada, muito pelo contrário, ela é viva. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão pegando aí? Estão aquecendo os motores ou não? Quero, pelo amor de Deus, vamos junto hoje, amém? Leonard Ravenhill, ele tem uma frase dele que é muito interessante, que é a seguinte: todas as suas doutrinas podem estar corretas, mas ainda assim você não ter a presença de Deus. Rapaz, eu vou ler de novo, presta atenção no que esse cara está falando. Todas as suas doutrinas podem estar corretas, ou seja, a tua maneira de pensar, você pode ter sido transformado pela Escritura, você pode ter sido mudado, tua cabeça está alinhada com a palavra, mas mesmo assim você não ter a presença de Deus. Obviamente nós somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus, amém? O nosso Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira, Ele é a palavra, Ele é por meio de quem nós frutificamos. Agora, eu preciso entender que a palavra me leva a experimentá-lo, a palavra me leva a ter um relacionamento com Ele. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você não teve uma experiência com Deus num culto? Quantas vezes você não teve uma experiência enquanto a palavra era proclamada? Quantas vezes você não teve talvez uma experiência com Deus? E detalhe, não entenda por experiência algo maluco, doido, que você caiu no chão, mas Deus abriu seus olhos, você teve um encontro, você teve uma visitação, enfim. Quantas vezes você não teve visto, talvez lá na mesa da tua casa, tomando um café, sem açúcar, por favor, e sem adoçante, aleluia, amém? Mas quantas vezes Deus quer nos dar experiências espirituais? Olha que interessante, João 14, 21. Nós usamos muito esse texto para falar sobre a forma do cristão amar a Deus. Uma das formas de nós amarmos a Deus é por meio da obediência, sim ou não? E o texto diz isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Só que olha o final do versículo: e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Opa! Então ele está dizendo, se você diz que ama a Deus, você precisa amar com o teu comportamento, você precisa amar andando em santidade, submisso à palavra. Mas ele está falando que aqueles que o amarem, estes terão revelação de quem Deus é. Esses serão encontrados por Deus.
Talvez você diz assim: ah, pastor, mas eu tenho vivido um evangelho, tipo, um pé no mundo, um pé na igreja, e puxa, sempre que eu venho no culto, Deus acaba falando comigo, Deus acaba preenchendo o meu vazio, e eu saio daqui feliz. Eu não mudei de vida, mas sempre que eu venho, Deus fala comigo. É claro que Deus vai falar com você, porque Ele quer alcançar o seu coração, Ele quer te trazer para perto. Agora escute, há uma medida destinada àqueles que amam a Deus em obediência. Não tem como você ter intimidade com Deus. Você pode até experimentar algumas coisas de Deus, porque Ele vem com sua graça. A bondade de Deus é uma forma de te quebrantar, é uma forma dele demonstrar o amor dele. Mas existem coisas que você só vai desfrutar quando você tiver um compromisso com Deus. Queridos, olha ali, ó. Eu me manifestarei a Ele. Essa palavra no grego, ela fala sobre uma manifestação íntima e pessoal. Íntima e pessoal. É como se, estou fazendo aqui não estou dizendo que é isso que a palavra no grego afirma, estou fazendo explicando aqui. É como se o Senhor te chamasse para um lugar e falou: agora eu vou me revelar a você, intimamente, pessoalmente. Agora é contigo, agora é com você, agora eu vou te encontrar. Por quê? Porque você decidiu ter um compromisso com Deus. Então escute, meu irmão e minha irmã, Deus está nos chamando para a intimidade. Mateus 22, 29, Jesus respondendo aos saduceus, ele disse assim, põe o próximo. Mateus 22, 29. O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Querido, escute, o Evangelho, ele não é uma ideologia. Você precisa entender isso. Claro que a Bíblia, ela é um manual de vida, e o Evangelho toca eu e você de tal forma que nós vivemos de domingo a domingo. Você vive o Evangelho no seu trabalho, vive o Evangelho na sua família, vive o Evangelho na igreja. Só que o Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho, Paulo afirma, Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade, é aquilo que nos muda, é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos ergue, é aquilo que nos sustenta, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Essa é a palavra de Deus. Paulo, quando ele diz aqui, é o poder de Deus para salvação. A palavra poder aqui é dunamis, que é a mesma palavra que você já sabe a história, não vou precisar voltar no texto. Lá em Atos 1,8, onde o Senhor disse: vocês receberão dunamis, poder dos céus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e por causa desse poder, mediante esse poder, vocês serão minhas testemunhas. Aqui era a promessa de Jesus, o Cristo ressurreto. Quando você vai para Atos 2, o Espírito Santo desce, e o que você percebe quando o Espírito Santo desce ali naquele relato, no cenáculo? Que as pessoas tiveram uma experiência com Deus. Escute, eu não estou colocando a experiência acima da palavra, eu não estou colocando isso, eu não estou dizendo que você tem que ficar buscando experiência, você tem que buscar Deus. Mas o que eu estou te dizendo é que nosso Senhor está vivo. O nosso relacionamento com Ele não é litúrgico, ele é um relacionamento. Por isso que encontros com Deus causam reações. Aí está o louvor tocando, aí tem um que está feliz pulando, o outro está chorando, o outro está com o joelho dobrado, o outro está rajado em línguas, enfim, o outro cai na unção, o outro recebe algo de Deus. Por quê?
Porque as manifestações, elas não apenas são bíblicas, mas elas são a resposta diante da revelação de um Deus sobrenatural. Eu não sei se você já teve a experiência, por exemplo, lendo a Bíblia, lendo alguma coisa em casa, assim de boa, aí o versículo vem, parece que salta aos seus olhos, você fala, Jesus amado, você dá um glória, você fala, eita, aleluia, você fica felizão, você entra em êxtase. Por quê? Porque você teve um toque de Deus naquele momento. Porque nosso Deus é um Deus que se revela. Amém ou não, gente? Amém. Então, eu preciso que você entenda que o Espírito Santo, ele continua sendo derramado nos dias de hoje. Aquele derramar que aconteceu em Atos 2, que foi profetizado por Joel, ali foi o início do cumprimento da promessa. O que Joel profetizou e aconteceu em Atos 2, não foi o fim, na verdade foi o start. Pastor, não estou entendendo. Atos 2, 17. A chave está no começo do texto. E acontecerá no quê? O que está escrito, gente? Acontecerá quando? Nos últimos dias. O que é ou quais são os últimos dias? Os últimos dias fala sobre um período de tempo. Não são dias literais, no sentido de quantos dias estão? 2, 3, 5, 7. Os últimos dias começaram com a morte de Jesus e irão até o retorno dele. Então esse é o lapso temporal, é o período dos últimos dias. E Atos 2,17 diz, e acontecerá nos últimos dias, o quê? Que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visão, os velhos sonharão. Jesus morreu, ressuscitou, e os últimos dias vão até o seu retorno. Jesus já voltou? Sim ou não? Você vai falar não, tá? Jesus já voltou, sim ou não? Então, se ele não voltou, e nós estamos dentro desse período, a boa notícia é, o Espírito Santo continua sendo derramado sobre nós. Nós estamos dentro dos últimos dias. Nós estamos nesse período de tempo onde Deus continua tocando a sua igreja, onde Deus continua derramando o Espírito sobre toda a carne, quando ou enquanto Deus ainda faz milagres e maravilhas. Quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios 1, 4 e 8, ele diz assim, passa o próximo versículo, deixa eu ver, deve ser o 7, põe o 7 para mim. Isso aí, o 7. De maneira que não lhes falte ou falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, então ele está falando que enquanto a revelação, o retorno de Cristo não acontece, os dons ainda estão em vigor. Ou seja, meu irmão e minha irmã, nós estamos dentro dos últimos dias. Deus continua curando enfermos, Deus continua levantando, ressuscitando mortos, Deus continua tocando pessoas, Ele continua se revelando. Por isso que Ele falou aos irmãos de Tessalônica, não apaguem o Espírito. Nosso Deus é um Deus que se manifesta. Agora, vocês têm mais um pouquinho de gás aí ou não? A manifestação de Deus, ela é muito interessante porque ela nos alcança em momentos, em fases específicas das nossas vidas. E em cada etapa, em cada fase, é como se Deus nos fizesse entender, compreender, perceber algumas verdades específicas. Você vai entender, acompanha comigo aí. Lucas 5, versículos 1 a 4, a Bíblia diz assim: aconteceu que quando Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus, então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então Jesus sentou no barco, ministrou, pregou,
fez um cultão top de ceia, fez um louvorzão sinistro com a galera. Estou enfeitando, tá, gente? É brincadeira, ok? E aí no versículo 4 a Bíblia diz: quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Então escute, Jesus pega o barco dos pecadores, se afasta, ministra, e quando ele termina, ele olha para pescadores que tinham acabado de se frustrar, porque eles não tinham pescado nada à noite. Eles pescavam à noite, ok? Porque de dia não era um ambiente propício, eles não conseguiam pescar, eles pescavam com redes, então os peixes ficavam em lugares mais fundos, então eles pescavam à noite. Então Jesus está ministrando de dia, eles não pescaram nada, então Jesus fala para eles: ei, vão lá, voltem nesse momento de frustração, nesse lugar ou momento do dia que não é propício para pescar, e lance as redes. Versículo 5 diz o seguinte: em resposta Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque o Senhor falou, sob a sua palavra eu lançarei as redes. Então, mestre, a gente não pegou nada, está todo mundo frustrado aqui, e agora está pedindo para de dia eu voltar, ir mais fundo aqui e lançar as redes de novo. Mas tudo bem, se é o Senhor que está falando, eu vou fazer isso. Versículos 6 e 7 revelam o resultado. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Versículo 8 continua: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, olha lá: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Perceba, olha aqui, Pedro, Tiago, João, eles estavam em uma circunstância de necessidade, e em meio à circunstância de necessidade, eles tiveram a revelação de um Deus provedor, de um Senhor sobre a natureza, e de um mestre, de um rabi, de um professor, que os chamam para ser discípulos. O que eu estou tentando te dizer? Talvez você entrou aqui e você está num cenário, irmão, contrário. Você talvez está como Pedro, você tentou pescar e não deu certo. Talvez você está enfrentando algo na sua saúde, talvez você está enfrentando algo em suas emoções. Ei, escute, esse é o cenário que o Senhor precisa para fazer um milagre. Esse é o cenário propício para Ele se revelar. Escute, quando você está mal, fraco, abatido, você então pode provar de um Deus que te dá força. Quando está tudo caindo ao seu redor, e você vai à presença de Deus, e você clama, você adora, você se prostra, você então pode provar da paz que excede todo o entendimento. O momento que você está vivendo na sua vida é um momento oportuno para você ter um encontro com Deus. Talvez você entrou aqui abatido: pastor, eu estou vivendo uma frustração em tal área da minha vida. Esse é o momento oportuno para Deus se revelar nessa área. Escute, a revelação de Deus ao longo da Escritura sempre foi progressiva. Então, quando você começa lá no Antigo Testamento, você percebe Deus se revelando aos poucos e de várias maneiras. Então você vê em alguns momentos Deus se revelando, em certo momento, como um Deus misericordioso, em outros como um Deus provedor, em outros como um Deus juiz. E a somatória de todas essas revelações ao longo da história mostrou ao povo de Deus quem Deus era, mostrou ao povo como Deus agia, como Deus operava. Essa revelação ela foi progressiva até a vinda de Jesus. Quando Jesus chegou, quando Jesus se manifestou, Ele trouxe consigo
a revelação plena e final de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 1, estou caminhando para o final, tá? Capítulo 1, versículos 1 a 4, diz o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha lá. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, queridos, Jesus, ele é nosso principal modelo. Jesus é a expressão do Pai. Aquilo, como eu disse, que nós vimos de maneira gradual ao longo do Antigo Testamento, nós vemos plenamente em Deus, e nós podemos conhecer por meio da Escritura. Então você pode ler a sua Bíblia, você pode ler os Evangelhos, e você pode compreender um pouco mais sobre o Senhor, um pouco mais sobre Deus. Porém, me escute, uma coisa é você ler e saber sobre Deus, outra coisa é você conhecer e provar de Deus. Uma coisa é você saber daquilo que Jesus faz, outra coisa é você ser alvo daquilo que Ele fará. Uma coisa é você entender qual é o caráter de Deus quando você lê na Bíblia. Outra coisa é você, em meio ao seu dia a dia, precisando de misericórdia, você dobrar os seus joelhos, se arrepender e ir até aquele que é o seu advogado e ver a sua misericórdia se estendendo sobre você. Ei, Deus está nos chamando não apenas para sabermos sobre Ele. Ele não quer que você saiba acerca dEle, Ele quer que você conheça, Ele quer que você prove, Ele quer que você desfrute, Ele quer que você experimente quem Ele é. Dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia. Então, em meio aos nossos desafios, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas necessidades, nós, irmãos, leremos a Bíblia e entenderemos aquilo que Deus tem, mas nós não ficaremos apenas com a informação, nós receberemos a revelação, nós teremos nossos olhos abertos, nós teremos o nosso coração transformado, nós teremos, amados irmãos, uma experiência com Deus que é vivo. Talvez você entrou aqui enfermo, e você lê na Bíblia Jesus curando muitas pessoas, você vê promessas sobre isso, você entende que Jesus na cruz, Ele condenou a enfermidade. Então você, querido, não apenas deve ficar com a informação, você deve entrar nas regiões celestiais e falar: Senhor, eu acesso isso agora, Senhor, eu tomo sobre mim isso agora, Senhor, eu chamo a existência a cura, Senhor, toca o meu corpo, Senhor, acaba com essa enfermidade, meu Deus, o Senhor está vivo, o Senhor é real, eu clamo por isso, eu desejo isso. Eu declaro, se você entrou enfermo aqui, você vai sair curado, irmão. Deus vai fazer uma obra na sua vida em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui vazio, talvez há muito tempo você não tem uma experiência com Deus, e você é crente. Ei, escute, hoje Deus vai visitar você. Ele quer que você entenda que a intimidade que Ele está te chamando não é um relacionamento superficial, mas é a palavra que eu disse aqui: intimidade, uma entrega, devoção. Talvez você entrou aqui depressivo, talvez você entrou aqui com crise de ansiedade. Ei, escute, Jesus está te convidando para entregar o fardo teu pesado e tomar o dele, que é leve e suave. Jesus está te chamando para que você prove de um evangelho que é de verdade. Se não, amados irmãos, vamos rasgar a Bíblia. Ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. O salmista diz, Salmos 34:8: provem e vejam que o Senhor é bom. Escute isso, provem e vejam que o Senhor é bom. Esse é o mesmo cara que escreveu: a minha alma tem sede de ti.
Davi, ele está expondo um convite, ele está mostrando a ideia de Deus e a busca que nós precisamos ter, que é para conhecer a Deus de verdade. Escute, meu irmão e minha irmã, olha o que o próprio Jesus falou, João 10, versículo 14: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. A palavra conhecer, entenda, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, e alguns pedaços em aramaico. O que eu estou tentando te dizer? Que a Bíblia que você tem na mão, ela é uma tradução. Assim como você vai assistir um filme americano, ou você coloca ali uma dublagem, ou você coloca uma legenda. Então a pessoa que vai transcrever para esse novo idioma, ela vai transcrever de uma forma, ou de acordo com aquilo que ela tem em mãos. O que eu estou tentando te dizer? Existem palavras no português que não conseguem expressar com exatidão aquilo que está no grego. Isso é em qualquer idioma. Você pega lá, o cara faz uma piada no filme americano lá, o cara faz uma piada, é um jogo de palavras, uma piada que não tem aqui, aí o cara tem que adaptar, para você entender. Então a Bíblia, ela é uma adaptação, ela é uma tradução. Então, por que eu estou te falando isso? Porque quando você lê aqui o texto, põe para mim de novo aí, diz que as suas ovelhas o conhecem, olha lá, e Jesus falando, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Para nós conhecer é o que? Eu conheço fulano, você nunca conversou com o cara, não é verdade? Vem aqui, tal, um amigo meu, ele falou que ele te conhece. Quem? O João lá da loja de não sei da onde. Aí você, eu conheço ele. Mas não é teu amigo. Você conhece ele porque um dia você foi na loja, ele te atendeu, ele nem sabe teu nome, mas você diz que conhece ele. E aí nós lemos a Bíblia, nós fazemos essa adaptação. Então eu conheço Deus, as ovelhas de Deus conhecem Deus. Eu sei sobre Deus, eu conheço algumas coisas acerca de Deus, e Deus sabe algumas coisas sobre mim. Mas quando você vai ver a palavra no grego usada, então quando o cara escreveu sobre conhecer, ele usou uma palavra muito específica, que é a palavra ginosco. E essa palavra é uma palavra que reflete um conhecer íntimo, pessoal, profundo. Então, o Senhor falando, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, é como se ele falasse, eu as conheço de verdade. Elas me conhecem de verdade, profundamente. Escute, igreja, esse é o padrão que Deus espera para mim e para você. Ele não quer que você saiba coisas sobre Ele, Ele quer que você o conheça profundamente. Se você é ovelha, você tem que conhecer o pastor da sua alma, Jesus, profundamente. Como que eu faço, pastor? Leia a Bíblia. Como que eu faço? Ore. Como que eu faço? Coloca um louvor e adora. Como que eu faço? Vem para o culto. Pastor, cheguei agora, quanto tempo? Irmão, só entrega seu coração. Talvez você vai começar com 1 minuto de oração, daqui a pouco você percebe que Deus está te chamando para lugares mais profundos, e você começa a gastar mais tempo na presença de Deus. O que determina não é o cronômetro, o que determina é a profundidade do seu coração, o que determina é a sua sede, o que determina é a sua fome. Pastor, estou terminando. Pastor, mas eu sou crente de muito tempo, eu já tive um monte de experiência com Deus, eu já estou saturado. Esse negócio aí de ser apaixonado, intenso, e de você ficar adorando, e não sei o que, isso é coisa de novo convertido. Eu estou talvez no principal ponto da mensagem, me escute. Isso é coisa de novo convertido, porque, irmãos, as coisas acontecem assim. O cara chega na igreja, e aí ele está em todos os cultos. Aí o cara aparece até no Viva, as irmãs, não, irmão, não é para você hoje não.
Dá a volta aqui, vai no templo 2, que é o resenha, né? Aleluia, glória. Eu não estou falando que você tem que morar na igreja, não é isso. O que eu estou te explicando é um conceito. Você vê Deus em tudo. Você quer ler tua Bíblia, você quer escutar a pregação, você quer vir para o culto. E aí essa sua entrega, ela produz uma mudança. Você percebe os seus pecados, você percebe os seus erros, você percebe o vazio da sua alma e você mergulha em Deus. Deus começa a te curar de traumas do passado, Deus começa a preencher o seu vazio, Deus começa a mudar o seu comportamento, Deus restaura teu casamento, Deus restaura a sua casa, Deus te prospera, Deus abre uma porta de emprego, Deus te dá sonhos, Deus te dá projetos, Deus então faz com que você empreenda, que era um sonho que você sempre teve, e beleza, porém daqui a pouco, você encontra no seu coração um substituto para a sede de Deus. Você não mais o busca com intensidade como antes. Eu não estou falando de você, já disse e vou repetir, ficar morando na igreja. Estou falando do estado do teu coração. E um dos argumentos que caem como uma luva para aqueles que estão nesse quadro é: eu amadureci, eu conheço Deus, eu já tive experiências, eu não preciso de mais, é só eu manter. Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João aqui, ele traz um ponto, eu estou terminando, presta atenção, isso aqui é muito importante. Jesus aqui, ele explica no começo, os primeiros versículos aqui do livro do Apocalipse, qual é a intenção desse livro. Nós achamos que o livro do Apocalipse é para falar sobre tragédia, desgraça, meu Deus, Apocalipse. Aí, por muitas vezes na igreja, o pastor falava: abre aí Apocalipse e tal, galera. Ixi, misericórdia. O livro do Apocalipse tem como pilar fundamental trazer a revelação de quem Cristo é. E João está falando aqui que Deus enviou o seu anjo para tornar conhecidas todas essas coisas. E esse livro é um livro de difícil entendimento, é um livro cheio de figuras, um livro onde tem muitos relatos de experiências. Agora, sabe quando João escreveu esse livro? Depois do ano 90 depois de Cristo. Ele escreveu, alguns dizem mais exatamente entre 94 e 96 depois de Cristo. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. João escreveu o livro do Apocalipse depois de ter escrito o seu próprio evangelho, que por sinal foi o último evangelho a ser escrito. O que eu estou tentando te dizer? O grande apóstolo João escreveu talvez o seu grande livro, o livro para falar sobre a revelação de quem Jesus é, sobre o Jesus que virá, sobre Cristo de fato, com experiências abundantes no final da sua vida. Talvez você é crente e você acha que queimar por Jesus é coisa de novo convertido. Talvez você chegou e falou: não, agora eu já tenho experiências suficientes, eu já fui em 2, 3, 4, 5, 10 conferências, eu já tive muitas visitações de Deus, agora eu não preciso mais de intensidade, eu não preciso de paixão, eu já sou um líder, eu já sou um diácono, eu já sou um presbítero, eu já sou um bispo, eu já sou um apóstolo, eu já sou sei lá o quê. João trouxe ou escreveu um livro com grande revelação sobre quem Jesus é no final da sua vida. Ei, crente, o que eu estou tentando te dizer?
Deus está te chamando para novas experiências. Deus quer que você o encontre. Estou terminando os 2 últimos versículos, Efésios 5, 18 a 20. Paulo explica o seguinte aqui: e não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se, olha a forma como é traduzido aqui na NAA, deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando a Deus de coração. Então ele traz aspas aqui, tá? Uma fórmula, ou um meio. Ele está dizendo: busque a Deus. Quer ser cheio do Espírito? Busque a Deus. Adore, ore, fale, se prostre, entregue o seu coração. Só que a NAA traduz: deixem-se encher do Espírito. Muitas vezes, escute, irmãos, por que nós não somos cheios? Porque nós não deixamos. Nós temos os nossos pressupostos, nós temos os nossos padrões, nós temos aquilo que nós construímos em nós mesmos. Nós temos os nossos: eu não preciso buscar azeite, eu não preciso buscar óleo, eu não preciso me encher de Deus, eu já fiz tanto, eu já li a Bíblia 1, 2, 3, 15, 50 vezes, eu já fui um monte de culto, eu não preciso ouvir de novo uma pregação do pastor, eu não preciso de novo me prostrar, eu não preciso de novo adorar, eu não preciso de novo orar. E dessa forma nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus venha com sua plenitude. O Senhor não nos dá espírito por medida. O que eu estou tentando te dizer, boa parte do nosso processo é, amados irmãos, tirarmos aquilo que impede dessas águas profundas tomarem conta de nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo encontrar espaço em nosso coração. E eu termino com o último texto, Lucas 11, 9 a 13. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, quem bate a porta é aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito aos que lhe pedirem. Ele está dizendo assim, preste atenção: bata e a porta vai ser aberta, busque e você vai encontrar. E aí ele vai mais fundo, ele explica por que você vai encontrar, por que a porta vai ser aberta, porque você está pedindo para o seu Pai. Você não está pedindo para qualquer pessoa, você está pedindo para o seu Pai. Que Pai? Aí ele faz um paralelo com um pai humano, natural. Que pai, se o filho fala: ô pai, vamos traduzir aqui, me dá um pão, e você vai dar uma pedra? Você não vai dar algo para ele comer se ele está com fome? E aí ele explica: ei, quanto mais eu que sou celestial, que sou perfeito, que sou sobrenatural, e ele explica: eu vou dar o Espírito a vocês, eu vou derramar a minha glória a vocês, eu vou permitir que vocês caminhem de uma maneira onde vocês vão construir essa comunhão espiritual. Não sei se você está entendendo, me escute. Deus está nos chamando para lugares mais profundos. Deus está pedindo para você sair do rasinho, irmão. Sai do raso. Sai do raso. É tão bonitinho, você vai para a praia, aí você põe teu filhinho lá naquela, como que é? Você enche lá a piscininha do Minion. Agora está você, 30 anos na piscina do Minion, sentado lá brincando, fazendo castelinho de areia. Você está lá com a água no tornozelo e tá, ai meu Deus, ai eu vou morrer, calma irmão, vai mais. Espiritualmente tem pessoas assim, queridos. É um convite, não é uma religião, não, é comunhão íntima. É comunhão íntima. Põe de novo João 10, para mim 14, para a gente fechar aqui. Põe de novo o texto.
Eu sou o bom pastor. Eu conheço intimamente as minhas ovelhas, porque Ele tudo sabe. Agora, elas me conhecem. Será que essa é a sua realidade? Feche seus olhos.